Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Eu sou o Lúcio e hoje a gente vai corrigir o PEL teste 2 da segunda série, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, questão número 1. O álcool alílico rincoferol e o feromônio de agregação da praga broca do olho do coqueiro, aí tem o nome científico dela, vetor da doença anel vermelho, letal para a planta, sendo responsável por enormes prejuízos nesse tipo de cultura. Determine a nomenclatura, segundo aí o PAC, do rincoferol, apresentado acima. Então aqui eu coloquei para a gente a fórmula do rincoferol, que está aí no pé de vocês, beleza? Como que a gente vai dar o nome desse cara? Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Tá vendo esse CH3 aqui? Você vai apagar esse CH3 e vai substituir ele por 2 CH3, de fato. CH3, CH3. Beleza? CH3. Segunda coisa, a gente tem que identificar qual vai ser a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal, ela tem que ter sempre a maior sequência de carbonos possível, contendo o maior número possível de ligações duplas, triplas e grupos funcionais, e além disso, tem que ser a mais ramificada possível. Observando essa molécula aqui, a gente pode chegar à conclusão de que a cadeia principal desse composto vai ser essa aqui, ó. Esse CH3, esse CH2 aqui, ó. Vai ser isso aqui tudo. Beleza? Essa aqui é a nossa cadeia principal. A partir de agora, a gente vai começar a dar o nome. Primeiro, eu tenho aqui alguma ramificação? Tenho sim, esse CH3 aqui, né? Que ficou fora da cadeia principal. O nome desse cara aqui vai ser metil. Metil, beleza? Metil, porque é uma ramificação de um carbono só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou numerar minha cadeia. Lembrando que minha prioridade de numeração é sempre o grupo funcional, depois a ligação dupla ou tripla e depois a ramificação. Então, olha só. Eu tenho aqui o carbono no meu grupo funcional. Essa aqui é a minha cadeia principal. Se eu começar da direita para a esquerda, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, esse cara aqui está no carbono 4. Se eu começar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4 também. Ou seja, para o grupo funcional, tanto faz de onde eu numerar. Agora, eu vou olhar para a ligação dupla. Para a ligação dupla, é melhor eu começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita, né? Porque é a extremidade mais próxima dela. Então, a numeração vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Agora a gente vai começar a dar um nome. Começando pela ramificação. Eu tenho metil no carbono 6. Então vai ficar 6-metil. Beleza? Traço. Agora eu vou passar para a minha cadeia principal. Eu tenho quantos carbonos? 7, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O prefixo de 7 é ept. Então 6-metil, ept. Opa, errei aqui. 6-metil, ept. Esse H aqui, lembrando que ele é opcional, você pode optar por colocar ou não. 6-metil, ept. Tenho ligação dupla ou tripla? Tenho. Ligação dupla no carbono 2. Então, ept, 2 em... E aí, isso aqui não é hidrocarboneto, isso aqui é um álcool, porque eu tenho aqui, ó, OH. Então, eu tenho o OH no carbono 4, então 4, tracinho, sufixo de álcool, ol. Beleza? 6-metil, ept, 2 em 4-ol. Beleza? Vamos lá agora, questão número 2. A brasileira, estrutura abaixo, é o corante vermelho extraído do pau-brasil. Nessas substâncias, podemos encontrar grupos característicos de algumas funções da química orgânica. Quais funções orgânicas oxigenadas podem ser identificadas na brasileira? Então, olha só. A gente tem aqui a estrutura brasileira, que é o corante vermelho do pau-brasil, e ele pediu para a gente identificar as funções oxigenadas, né? Então, vamos lá. Tudo que tem oxigênio aqui eu vou circular. A primeira é essa daqui, beleza? Esse cara aqui, a gente tem uma hidroxila ligada ao anel aromático. Qual é o nome desse cara? Fenol. Então, a função orgânica aqui é fenol. A função orgânica oxigenada é fenol. Agora, a gente tem próximo esse cara aqui, ó.
Esse oxigênio aqui, que é um oxigênio que está entre dois carbonos, esse aqui e esse aqui. Ou seja, é um oxigênio como heteroátomo. Todo oxigênio como heteroátomo é o que eu chamo de éter. Éter, beleza? Oxigênio como heteroátomo. Agora, eu tenho aqui um OH ligado a um carbono que está saturado, isto é, não faz ligações duplas nem triplas, né? Não tem insaturação. Carbono, aliás, hidroxila, OH, ligado a carbono saturado, eu chamo de álcool. Álcool, beleza? Aqui eu tenho um OH ligado a um carbono saturado, beleza? Tem um OH ligado a um carbono saturado, aqui, ó, ou seja, um OH ligado a um carbono que faz ligação dupla, e esse cara aqui eu chamo de enol. Enol, beleza? E por último, mas não menos importante, nós temos aqui uma dupla O entre carbonos, que é o que a gente chama de cetona, beleza? Cetona. Cetona. Então, quais são as funções orgânicas que nós temos aqui? Temos o álcool, beleza? Temos o éter, o fenol, o enol e a cetona. Perfeito? Questão bem tranquila, a cara da UERJ. Show? Questão número 3 agora. Determine nomenclatura e UPAC dos compostos abaixo. Então, nós temos aqui o benzeno ligado a um CH3 e a um OH, beleza? Temos essa cadeia aqui e essa outra aqui. Essa primeira aqui, minha cadeia principal vai ser o benzeno. Eu tenho um CH3 ligado a esse benzeno e um OH ligado ao benzeno também. Esse cara aqui, ó, esse grupo aqui, né, é um fenol. Esse grupo aqui é um fenol que se chama hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. E esse grupo aqui fora é uma ramificação que a gente chama de metil, beleza? Chamo de metil. Metil. Então, juntando tudo, fica metil, hidroxibenzeno. Beleza? Benzeno. Só isso. Bem tranquilo. Metil, hidroxibenzeno. Só que além disso, eu tenho que indicar também a posição do metil, não é? Porque eu posso pegar esse metil e colocar aqui, por exemplo, eu vou ter a mesma molécula, só mudando a posição, mesma fórmula molecular, desculpa, só mudando a posição do metil. Então, eu vou começar a numerar sempre a partir do carbono do grupo funcional, que nesse caso aqui é o hidroxi, é o OH. Então, 1, 2. Logo, o nome do meu composto vai ser 2-metil hidroxibenzeno. Peraí que ficou feio, vamos apagar, vamos escrever certo. 2-metil hidroxibenzeno. Beleza? Tranquilo? Segundo composto para a gente dar o nome. Primeira coisa que eu vou querer que vocês façam, esse COH aqui, você vai apagar ele e vai escrever como C-O-OH. Esse cara aqui é o que a gente conhece como ácido carboxílico, beleza? Ácido carboxílico. Agora eu vou identificar a cadeia principal. Cadeia principal, maior sequência de carbonos, todos os grupos funcionais, todas as ligações duplas ou triplas e mais ramificada. Né? Analisando aqui, eu chego nessa conclusão aqui. Ó. Essa aqui vai ser minha cadeia principal. Por quê? Porque eu tenho a maior sequência de carbonos, que é 4, tenho o carbono do grupo funcional e tenho a mais ramificada possível, que é essa ramificação aqui. Show? Isso aqui, então, é uma ramificação. Qual é o nome dessa ramificação? Metil. Metil. E agora eu vou numerar minha cadeia, começando sempre do mais próximo do grupo funcional. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, beleza? O 3 ficou feio, saiu defeituoso, a gente apaga e faz de novo. 3, 4, beleza? Então vamos lá. Eu tenho ácido carboxílico, então meu nome vai começar com ácido. Aqui, ó, ácido alguma coisa.
Agora é o nome do composto. Eu tenho metil no carbono 3. Então, 3-metil, 4 carbonos, but é o prefixo. Só tenho ligações simples entre carbonos, então o afixo é an. E é um ácido carboxílico, então o sufixo é oico. Portanto, ácido 3-metilbutanoico. Beleza? Passando agora para a última questão, para o último item da nossa questão, na verdade. Tem aqui ó, esse COH. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Tem o COH e esse carbono aqui ó, não é um álcool. Por que não é um álcool? Porque se fosse uma hidroxila aqui, um OH, esse carbono estaria deficiente de ligação. Então só pode ser um aldeído. Vou apagar esse OH aqui ó, e você malandramente vai trocar por uma dupla OH. Beleza? A cadeia principal é bem simples, é essa cadeia aqui, né? Só tem essa possibilidade de sequência de carbonos. Tenho 3 carbonos, então vai ser prop, prefixo de 3 carbonos, prop. Entre carbonos só tenho ligações simples, então an. E aqui é um aldeído, o sufixo de aldeído al, propanal, beleza? Esse aqui é o nosso último composto da questão número 3. Partindo agora para a questão número 4. A fotoproteção previne efeitos danosos da radiação ultravioleta, UV. As principais formas de fotoproteção incluem os protetores solares com filtros inorgânicos e orgânicos. Os filtros orgânicos são moléculas capazes de absorver radiação UVA e UVB e transformá-las em radiações energéticas inofensivas ao ser humano. O ácido 4-aminobenzoico, PABA, e a benzofenona 3, BZ3, são exemplos de filtros orgânicos utilizados em protetores solares e cosméticos. E aí ele te deu a forma da benzofenona, que é essa que está aqui. De acordo com a estrutura da BZ3, apresentada acima, deu o nome das funções orgânicas oxigenadas. Então, de novo, funções orgânicas oxigenadas. Vou circular tudo que tem oxigênio e vou identificar. Primeiro eu tenho o oxigênio aqui, né? Eu tenho dupla O entre carbonos no meio da minha cadeia. Isso daqui só pode ser cetona. Cetona, beleza? Tenho aqui um OH ligado ao anel aromático. Resposta fenol, beleza? OH ligado ao anel aromático é um fenol. OH ligado ao anel aromático é um fenol. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui ó, um oxigênio entre carbonos. Tem um carbono aqui, o O e o CH3. Oxigênio entre carbonos com um heteroátomo é o que eu chamo de éter. Beleza? Então essa aqui é a resposta da nossa questão. Cetona, fenol e éter. Beleza? Vamos agora para a questão número 5, valeu? Então, galera, vamos lá. Questão número 5, number 5. Os aldeídos com poucos átomos de carbono na cadeia possuem odores desagradáveis, mas certos aldeídos de alto peso molecular têm odores agradáveis e são usados na fabricação de perfumes, cosméticos, sabões. O citral tem forte sabor de limão, sendo utilizado como aromatizante cítrico. Observando-se a fórmula estrutural do citral representada acima, determine, letra A, o grupamento funcional, letra B, o nomenclatura e o PAC. Então vamos lá. A gente tem aqui o citral, beleza? Ele quer o grupo funcional e a nomenclatura e o PAC. O grupo funcional, ele já falou aí que é um aldeído, né? Ele falou aí que é um aldeído. Então a gente tem aqui o grupo funcional, que é o C-A, beleza? C-OH. Como esse cara aqui é o grupo funcional, eu posso chamar ele de carbonila, beleza? Carbonila. Ou então, já que esse cara é um aldeído, ela também pode ser chamada de aldoxila, beleza? Aldoxila. Aldoxila é a carbonila do aldeído. Show? Bom, letra A, moleza, só identificar quem era o grupo funcional aqui, né? Ele já tinha te dito que era aldeído, então não precisava nem da fórmula dele, era só de saber a função orgânica, beleza? Agora a letra B quer que a gente determine a nomenclatura e o PAC desse cara.
Para determinar a nomenclatura de um PAC, primeiro eu tenho que achar a cadeia principal, que é aquela cadeia que tem a maior sequência de átomos de carbono, que tem a maior parte das ligações duplas, triplas e dos grupos funcionais, e também a que é a mais ramificada possível. Analisando esse composto aqui, a gente encontra como cadeia principal essa aqui, ó. Beleza? Essa aqui. A mais óbvia de todas. Por quê? Porque ela tem aqui todas as ligações duplas, né? Tem o carbono do grupo funcional e, além disso, tem ramificação aqui, né? Essas duas aqui, ó, são o que a gente chama de ramificação, beleza? Agora, a primeira coisa que eu vou fazer, vou dar um nome das minhas ramificações. Metil, nesse caso, metil, e esse aqui, metil também, metil, beleza? Eu tenho 2 metis. E, além disso, eu vou numerar a minha cadeia, começando do carbono mais próximo do grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? 6, 7 e 8. Beleza. Agora eu vou começar a dar o nome. Primeira coisa que eu vou fazer, vou começar pelas ramificações indicando a posição. Eu tenho aqui, ó, 2 metis. Um no carbono 3 e outro no carbono 7. Então vai ser 3,7 de metil. Professor, por que de metil? Porque eu tenho 2 metis. Então, dimetil. De 2 metil dos metis. 3,7 de metil. E agora eu vou para a cadeia principal. Eu tenho 8 carbonos, então vai ser oct, o prefixo de 8. Beleza? Oct. Agora, tenho ligação dupla ou tripla entre carbonos? Tenho 2, né? Uma do carbono 2 e 3 e outra do carbono 6 e 7. Então, dimetil, oct, vou indicar a posição das ligações duplas. 2 e 6. Então, 2,6. Beleza? 2,6. Lembrando que eu pego sempre o menor número entre as ligações. Então, se aqui está entre o carbono 2 e 3, eu pego o 2. Aqui, se está entre o 6 e o 7, eu pego o 6. Então, 2,6 dien, porque dien, de 2 em, de ligação dupla. 2,6 dien. E aqui eu tenho um aldeído, então dienal. Beleza? Fica aí esse nome feio aí. 3,7 dimetil oct, 2,6 dienal. Beleza? Nome bem feio mesmo. Bom, continuando agora para a questão número 6. O Mar Morto apresenta uma concentração salina de 280 gramas por litro, enquanto nos demais mares e oceanos, essa concentração é de 35 gramas por litro. Considere as 3 amostras a seguir, admitindo que as soluções salinas apresentadas contenham os mesmos constituintes. Então, a amostra A, água pura. Amostra B, solução salina de concentração idêntica do Mar Morto. Ou seja, a amostra B tem a concentração, esses colchetes querem dizer concentração, igual a 280 gramas por litro. E a amostra C tem a concentração igual a 35 gramas por litro, que é a solução salina de concentração idêntica às dos demais mares e oceanos. Indique a amostra que apresenta a maior temperatura de ebulição, justificando sua resposta. Então, olha só, para isso a gente precisa lembrar das propriedades coligativas. Lembra de ebulioscopia, que é a propriedade coligativa que fala da ebulição? Quer dizer que quanto mais soluto não volátil eu tenho na minha solução, maior vai ser o meu ponto de ebulição, beleza? Quando eu aumento o número de soluto, beleza? A quantidade de soluto da minha solução, eu aumento a temperatura de ebulição dela. Então aqui eu tenho água pura, tenho uma solução de concentração de 280 gramas por litro e tenho uma solução de concentração de 35 gramas por litro. Normalmente a gente teria que calcular o número de mols de cada constituinte da minha solução, beleza? Aqui não tem nenhum constituinte, então o número de mols é 0. Aqui tem 280 gramas e aqui tem 35 gramas. Eu teria que passar isso aqui para gramas. Só que nesse caso eu não preciso, porque eu estou falando dos mesmos constituintes. Então, aquele que tiver a maior massa vai ter também o maior número de coisas solubilizadas, o maior número de partículas dissolventes. Portanto,
se eu sei que a que tiver maior concentração vai ser a que tiver maior ponto de ebulição, nesse caso quem vai ser? A amostra B, beleza? Então, a amostra B, ou seja, a do Mar Morto, vai ser a minha solução que vai apresentar o maior ponto de ebulição. Por quê? A justificativa, porque é a amostra que apresenta o maior número de partículas solubilizadas ali. Beleza? Questão número 6 já foi. Vamos agora para a questão número 7. Explique por que água pura exposta à atmosfera e sob pressão de 1 atm entra em ebulição em uma temperatura de 100 graus Celsius, enquanto água pura exposta à pressão atmosférica de 0,7 atm entra em ebulição em uma temperatura de 90 graus Celsius. Vamos lá, para isso eu preciso que vocês lembrem lá da nossa definição física de temperatura de ebulição. O que é temperatura de ebulição? É a temperatura onde a pressão de vapor do meu líquido se iguala à pressão atmosférica, beleza? E aí, quando eu tenho essa temperatura, onde a pressão máxima de vapor do meu líquido se iguala à pressão atmosférica, eu tenho a ebulição do meu líquido. E é bem lógico pensar, né? Se eu tenho uma pressão atmosférica menor, a minha pressão de vapor do líquido precisa subir menos. Ou seja, ela precisa alcançar um valor menor para que meu líquido entre em ebulição. Se ela precisa alcançar um valor menor, eu preciso de um menor valor de temperatura. Então aqui eu formulei uma resposta. A temperatura no segundo caso é mais baixa, pois a pressão atmosférica a ser igualada pela pressão de vapor do líquido é menor, sendo mais fácil que ele entre em ebulição. Ou seja, eu preciso alcançar uma pressão menor. Para alcançar uma pressão menor, eu também preciso de uma temperatura menor. Beleza? É o princípio lá da parte de pressão de vapor e temperatura de ebulição. Show? Questão número 7 também. Vamos lá para a questão número 8. O gráfico a seguir representa, de forma esquemática, curvas de pressão de vapor em função da temperatura. Então aqui, a pressão de vapor em função da temperatura. De 3 líquidos puros. Água, que ele identificou aí, etanol, éter dietílico e de uma solução aquosa de ureia. Identifique as curvas 1, 2 e 3, representadas no gráfico, e justifique sua resposta. Vamos lá. Eu tenho aqui a curva 1, 2 e 3, onde entre essas curvas eu tenho a curva da água. Primeiro, eu preciso lembrar da propriedade de tonoscopia. Show? O que é tonoscopia? Tonoscopia é a variação da temperatura, é a variação da pressão de vapor. Tonoscopia é a variação da pressão de vapor de um líquido com a adição de um soluto não volátil. Aí a gente está falando de 3 líquidos puros, água, etanol e éter dietílico. Ou seja, esses caras, eles não têm nenhum soluto não volátil neles, eles são puros. Portanto, eles necessariamente vão ter pressões de vapor maior, menos abaixadas do que a solução aquosa de ureia, porque a solução aquosa de ureia é água com ureia diluída. Se eu tenho água com ureia diluída, a minha tonoscopia vai fazer com que a pressão de vapor desse líquido diminua. Ou seja, essas 3 curvas aqui, nessas 4 curvas, qual delas tem a menor pressão máxima de vapor? É a número 3. Então, a número 3 é a solução aquosa de ureia. Vou colocar aqui, ó, solução aquosa de ureia. Ureia, beleza? É a número 3. Por quê? Porque, pela tonoscopia, como eu tenho uma solução aquosa, como eu tenho um soluto misturado numa solução, ela vai ter um maior abaixamento da pressão máxima de vapor. Beleza? Da pressão de vapor. Vamos lá. Além disso, ele falou de 2 outros líquidos puros. De 3 líquidos puros, na verdade. Água, etanol e éter etílico. A curva da água eu já te disse qual é. É essa aqui azul no quadro. Falta identificar a 1 e a 2. E aí, para isso, eu preciso que vocês lembrem de um dos fatores que influencia na pressão de vapor, que é a identidade da minha substância. O tipo de substância vai fazer diferença aqui. Por quê? Porque a pressão de vapor vai depender das interações intermoleculares entre as minhas substâncias, entre as moléculas da minha substância, melhor dizendo. A gente está falando de etanol e de éter dietílico.
Bom, aqui a gente tem água, sobra 1 e 2, que pode ser etanol ou éter dietílico. O etanol é aquele composto orgânico que tem como fórmula estrutural esse cara aqui, ó. Ó, esse cara aqui é o etanol, 2 carbonos e um OH. Enquanto isso, o éter dietílico, ele tem essa fórmula estrutural aqui, ó. Beleza? Isso é um éter dietílico, isso aqui é um etanol. O etanol, como a gente pode ver aqui, ele tem uma hidroxila, e ele realiza o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Beleza? Ligação de hidrogênio. Da mesma forma que a água. Só que a diferença entre o etanol e a água é que o etanol tem uma cadeia carbônica aqui de 2 carbonos. Essa cadeia carbônica enfraquece a ligação de hidrogênio do etanol. Então, como a ligação de hidrogênio da água é mais forte que a do etanol, a água ela é menos volátil, isso é, ela tem menor tendência a passar para o estado gasoso e, portanto, tem uma menor pressão de vapor. Por isso que a água está aqui, ó. Então, o etanol ele faz ligação de hidrogênio que nem a água, apesar da ligação de hidrogênio dele ser mais fraca. Eu tenho aqui o éter dietílico. O éter dietílico ele é uma molécula polar, beleza? Só que, no entanto, ele não tem o OH, ele não faz a ligação de hidrogênio. Ele não tem o oxigênio ligado ao FON. Aliás, perdão, ele não tem o hidrogênio ligado ao FON, que é lá o que a gente vê de ligação de hidrogênio. Como ele não tem esse cara, ele só é uma molécula polar, ele reage por dipolo, ou dipolo verdadeiro, beleza? Ele interage por dipolo verdadeiro. Se ele interage por dipolo verdadeiro, e essa é uma ligação mais fraca do que a ligação de hidrogênio do OH, do etanol, perdão, ele vai ser uma substância mais volátil, ou seja, ele vai evaporar com mais facilidade, ele vai ter maior pressão de vapor. Portanto, nesse cara aqui, ó, o 1 tem que ser o que tem a maior pressão de vapor, que a gente já combinou que é o éter dietílico, porque por natureza o éter dietílico tem interações mais fracas que a outra opção, que é o álcool etílico, o etanol, beleza? Ele tem interações mais fracas, o que torna ele mais volátil. Então aqui, ó, o 1 vai ser o éter dietílico. Então aqui, ó, éter dietílico. Beleza? Dietílico. Além disso, o 2 é o que sobrou, que é o etanol, beleza? Ele fala aqui, ó, etanol. Etanol, beleza? Então, número 1, éter dietílico. Número 2, etanol. Número 3, solução aquosa de ureia. Por quê? A solução de aquosa de ureia é a mais baixa, porque tem um soluto não volátil. O etanol é o número 2, porque ele é mais volátil que a água, mas menos volátil que o éter dietílico, por causa das interações. E o éter dietílico é o número 1, porque ele é o mais volátil de todos, porque ele realiza a interação mais fraca. Beleza? Então, galera, questão número 9, agora na reta final do nosso pé. A amônia NH3 é usada na produção de fertilizantes nitrogenados, na fabricação de explosivos e de plásticos. Na indústria, a amônia pode ser obtida a partir de seus elementos constituintes, por um processo denominado processo de Haber, reação a seguir, em homenagem ao químico alemão Fritz Haber, que desenvolveu esse método de síntese em altas pressões. Ele tem essa reação aqui, beleza? Determine a classificação da reação de obtenção da amônia em função do tipo de calor envolvido. Então vamos lá, ele quer que eu classifique essa reação aqui de acordo com o calor envolvido, que é isso aqui. Para fazer essa classificação, eu preciso observar o sinal da minha variação de calor, que nesse caso é a variação de entalpia. Sempre que meu sinal for negativo, eu vou ter uma reação que eu classifico como exotérmica. Por quê? Porque a variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Beleza? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se eu tenho uma reação exotérmica, isso quer dizer que minha entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Quando eu faço essa conta aqui, eu tenho um número menor menos um número maior, que nem quando eu faço 1 menos 2. 1 menos 2 dá um resultado o quê? Negativo, beleza? Porque é um número menor menos um número maior. Então, sempre que
eu tiver o ΔH negativo, eu sei que minha reação é classificada como exotérmica. Enquanto se ele for positivo, eu classifico como endotérmica, beleza? Então esse aqui, ó, essa aqui é uma reação exotérmica. Exotérmica. Ou seja, essa reação, ela libera calor para o exterior, beleza? Então, questão 10, última questão do pé, para fechar com chave de ouro. Em uma sauna a vapor, o calor envolvido na condensação do vapor de água é em parte responsável pelo aquecimento da superfície da pele das pessoas que estão em seu interior, de acordo com o diagrama a seguir. Aí tem um diagrama. De acordo com as informações fornecidas no gráfico acima, determine a quantidade de energia envolvida na transformação de um mol de água vaporizada em um mol de água líquida, ou seja, H2O vapor indo para H2O líquido. Vamos lá. Primeiro, esse diagrama ele te dá duas reações. H2O gasoso, H2 gasoso mais meio de A2 gasoso indo H2O vapor, que tem um ΔH de menos 241,8 kJ. E a número 2, que é H2O gasoso, mais meio de A2 gasoso, indo para H2O líquido, beleza? Aqui está em vapor, aqui está em líquido. E a diferença aqui é ΔH igual a menos 285,8 kJ, beleza? A gente tem a reação 1 e a reação 2 com os mesmos reagentes, o que muda é o estado físico do produto, beleza? E ele quer essa reação aqui, ó, H2O vapor, indo para H2O líquido. Como que eu vou resolver isso? Isso aqui é uma questão clássica de lei de Hess. Eu tenho duas reações e a partir dessas duas reações eu tenho que montar uma terceira, que é essa aqui, que eu vou chamar de reação 3. Beleza? Vou colocar aqui, ó, reação 3. Show? Eu tenho a reação 1 e a reação 2 e juntas elas têm que dar a reação que eu vou chamar de reação 3. Beleza? Reação 1, 2, segunda reação 3. Então, como que eu vou fazer isso? Lei de Hess é que nem brincar de quebra-cabeça. Ele te dá as peças aqui e ele pede para você montar alguma coisa. Ele te deu as duas peças e pede para você montar essa aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho aqui H2O vapor, beleza? É a reação que eu quero obter. Em qual das duas reações eu tenho H2O vapor? Na número 1, beleza? Nessa aqui. Só que, olha só, esse H2O vapor, ele está aqui do lado dos reagentes. Na equação 1, ele está do lado dos produtos. Para resolver isso, eu preciso inverter a minha equação. Então, vou colocar aqui, ó, a equação 1, beleza? Eu inverto. Aqui, ó, inverter. Verter. Se eu inverto a minha reação, o H2O vapor passa para o reagente e o H2 gasoso mais meio de A2 gasoso passa para os produtos, eu tenho que multiplicar o meu ΔH por menos 1. Então, isso aqui vezes menos 1. E eu já fiz essa conta aqui, beleza? Só trocar o sinal. Show? Então, a equação 1, essa aqui é a 1'. Por que 1'? Porque é a 1 invertida. Eu tenho H2O vapor nos reagentes, que nem aqui, na minha equação número 3. Está nos reagentes, beleza? E eu tenho H2 gasoso, mais meio de A2 gasoso nos produtos. E meu ΔH, que aqui está negativo, aqui está o quê? Positivo, beleza? Já na equação número 2, eu tenho aqui o H2O líquido, na número 3, que está na equação número 2. Aqui ele está nos produtos, e aqui ele também está nos produtos. Então essa reação aqui, ó, eu mantenho. Então eu vou escrever aqui, ó, manter, beleza? Manter. Então se eu mantenho, é só eu repetir meu ΔH. Agora que eu já tenho as minhas duas equações aqui, eu vou pegar essas aqui, A1 e a 2, e eu vou o quê? Somar, beleza? Quando eu somar as duas equações, qual vai ser meu resultado? Eu vou cortar tudo que tem igual dos produtos de uma e dos reagentes de outra. Então aqui eu tenho H2 gasoso, aqui eu tenho H2 gasoso. Aqui eu tenho meio de A2 gasoso. Aqui eu também tenho meio de A2 gasoso. Sobrou aqui nos reagentes o H2O vapor. E aqui sobrou o H2O o quê? Líquido. Então eu vou escrever aqui, ó, a minha reação que sobrou, que é o H2O vapor, beleza? H2O vapor, 2O vapor, indo a H2O líquido.
Vê se não é exatamente a reação que ele me pediu. É sim. E agora o ΔH é bem fácil de calcular também. Por quê? Eu vou pegar o ΔH da 1' e vou somar, já que eu somei as equações, com o ΔH da 2'. Fazer isso daqui, ó, da 2, que eu não inverti, perdão. Então, fazer isso daqui, ó. Essa aqui, mais esse aqui. Então, vai ficar ΔH vai ser igual a mais 241,8 mais, somando, menos 285,8. 285,8. Beleza? Então, esse meu ΔH aqui, que é a resposta que eu quero, vai ser igual a mais 241,8 mais 241,8 menos 285,8. Que, no final das contas, o ΔH aqui, o ΔH vai ser igual a menos 44 kJ. Beleza? E essa é a minha resposta da número 10. ΔH igual a menos 44 kJ. Beleza? O que era de esperar? Já que eu estou indo de vapor para o líquido, e a gente sabe que condensação, né, que é esse processo aqui, é um processo exotérmico, onde eu libero o calor. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso PE. Desejo a vocês um bom estudo e uma boa prova. E é isso aí, um abraço e tchau, tchau!